Bom dia, pessoal do sexto ano. Aqui estou eu, aí estão vocês, para mais uma videoaula de filosofia. Na aula de hoje, eu trago para vocês a questão da afetividade, porque nós, seres humanos, somos seres racionais, mas não somos só isso. Nós somos essencialmente seres afetivos. Agora, sempre que nós falamos de afeto, o que vem à nossa cabeça são sentimentos de carinho, ser carinhoso, dar beijinho. A gente pensa que são apenas esses sentimentos. Mas quando falamos de afeto, afeto são nossas emoções, são nossos sentimentos. E essas emoções e esse sentimento, nem sempre eles são sentimentos positivos. Os afetos, ou o afeto, ele reflete sentimentos e emoções negativas. Então precisamos ter esse cuidado para que não fique apenas na nossa cabeça essa imagem do afeto por esse ângulo. É esse ângulo, mas também ele traz as outras dimensões, né? Da antipatia, daquele momento que você está, da irritabilidade. Afeto é tudo que reflete as minhas emoções ou os meus sentimentos. No século XVIII, tínhamos o filósofo Spinoza, que era considerado como se fosse o príncipe dos afetos. A filosofia de Spinoza era uma filosofia de amor, de carinho, sabe, de cuidado. Spinoza foi muito cauteloso nisso aí. Ele fala muito bem dessa questão do afeto. Então eu trago para vocês um texto que vocês têm aí e vocês podem me acompanhar. O texto diz assim: toda cultura tem suas diferenças. Há estímulos e repressões. Veja que tudo que se refere a repressões são sentimentos negativos. Na nossa cultura, os homens, por exemplo, são proibidos de chorar, como se o choro fosse um sinal de fraqueza. E as mulheres são mais incentivadas a expressar o que sentem. Hoje, isso está mudando. Homens e mulheres podem e devem expressar nossos sentimentos. Percebe? Estamos falando de afeto, mas lembrando que é todo sentimento, é um conjunto de sentimentos. Aí nós temos ser afetivo é ser humano, conforme eu disse a vocês no início da aula. Nós somos seres racionais, mas somos seres essencialmente afetivos. Então, aí vem a questão aí, no parágrafo. Tanto no namoro como no casamento, é importante a manutenção da expressão dos afetos. Isso proporciona confiança, segurança, respeito e intimidade para ambos. O desenvolvimento afetivo é básico dentro da família, relacionamentos conjugais e de amizade. Aí vem uma expressão bem importante: todos precisam receber e dar afeto. Porque afeto é vital para a saúde física e mental do ser humano. Continuando, existem sim preconceito, vergonha, medo de expressar afetividade, pois significa expor-se ou posicionar-se. O jovem tem mais dificuldade, sente medo e reação das outras pessoas, é mais inibido. Mas quando consegue superar, experimentar a sensação de bem-estar, que é muito maior, como os benefícios que traz, sente-se mais seguro. Como expressar mais a capacidade de expressar afeto? Aí uma pergunta. Incentivando a criança desde pequena sobre a importância de expressar seus sentimentos e ouvir os sentimentos dos outros. Mostrar o valor dessa ação é muito importante no ensino desde criança. A afetividade é vital para a vida do ser humano. Aí nós temos o subtítulo: Sentimentos e emoções.
A afetividade compreende o estado de ânimo ou humor, os sentimentos, as emoções e as paixões, ou seja, a capacidade de experimentar sentimentos e emoções. Ela determina a atitude da pessoa diante de experiência de vida. Promove os impulsos motivadores e inibidores. Percebe os fatos de maneira agradável ou sofrível. Direta ou indiretamente, a afetividade é importante, pois influencia o pensamento e a conduta do indivíduo. É a afetividade quem dá valor e representa a nossa realidade. Valoriza tudo em nossa vida. Tudo que está fora de nós, fatos, acontecimentos, bem como aquilo que está dentro de nós. Medo, conflitos, anseio, tanto do passado como do futuro. Vocês estão percebendo que o que eu disse logo no início? Afetos estão ligados a sentimentos bons e sentimentos negativos, né? Então tem aí. Então, ver-se negativamente e pensar que a vida não vale a pena, que a realidade é sofrida, sentir medo exagerado, achar-se doente, sentir-se sem sorte, pode resultar num afeto alterado. Aí vem algo importante. A afetividade é como uma energia necessária para impulsionar o indivíduo para a vida. É como se fosse uma energia psíquica importante para o relacionamento do ser com sua vida e o humor necessário para suas vivências. O estado afetivo momentâneo da pessoa, como se, por exemplo, alegria, bem-estar, júbilo, felicidade, inquietação, angústia, tristeza, desespero e etc. Depende das circunstâncias pessoais da vida, dos desejos atuais, das inclinações, especialmente da saúde física. Muitas alterações desfavorecem o estado afetivo, são perfeitamente compreensíveis e refletem resposta adequada aos motivos psicológicos causais, como, por exemplo, a morte de um parente, uma enfermidade grave, um acidente, o rompimento amoroso e assim por diante. Lá no finalzinho tem, é importante salientar que as emoções são acompanhadas de fortes batimentos cardíacos e por muito tempo esse fato fez com que as pessoas acreditassem que o coração fosse o lugar das emoções. Tremores, risos, choro, lágrimas, expressões faciais, jeito de falar e outras reações orgânicas também acompanham as emoções. A afetividade, então, é a parte importante da nossa vida psíquica. E, para estudar e entender o ser humano, temos que considerar a importância dos afetos. Dos afetos básicos, que são o amor e o ódio. Eles também estão juntos nas nossas ações e pensamentos. Então, eu trago para vocês uma atividade que todas essas respostas você vai encontrar nesse texto que eu fiz a leitura e que vocês têm aí. A primeira pergunta diz assim: por que afirmamos que precisamos dar e receber afeto? Como exercer mais a capacidade de expressar afetos? O que é afetividade? Que objetivo básico compõe a vida afetiva? Por que o jovem tem mais dificuldade de expressar a afetividade? Eu fiz essa observação. Sexto, se é a afetividade que dá valor e representa a nossa realidade, o que é que ela valoriza? Ok? Grande abraço para vocês. Na próxima aula, responda, mande foto, que aí eu vou fazer a correção com vocês. Tá? Tenham um bom dia.